Olá, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor para você que está aí do outro lado, Pai de Cristo para você, irmãos. Hoje nós vamos trazer mais um resumo bíblico, um resumo de um livro. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Já caminhamos aí alguns livros, para quem tem acompanhado, para quem tem curtido, para quem tem interagido, já fizemos alguns resumos de alguns livros e nós estamos hoje no profeta Jonas. E vamos tirar o melhor desse livro para nós. Vamos trazer o melhor do livro de Jonas para nós, irmãos. O autor do livro Jonas foi o próprio Jonas. Ele mesmo escreveu o livro. E a data que Jonas escreveu esse livro foi de 793 a 753 a.C. E o período ali foi um período incerto. Através de leitores, escritores, estudiosos bíblicos, não conseguiu detectar ou trazer para nós o período que esse livro foi escrito. O título é o nome do autor do livro e também o personagem principal, que é Jonas. Autor e personagem principal, irmãos. Para que nós venhamos trazer o melhor desse livro para nós e aprendermos que com esse livro de Jonas, Jonas foi o único profeta galileu do Antigo Testamento. Um único profeta galileu do Antigo Testamento. Porque Jonas nasceu em Israel e cresceu em uma cidade chamada Gat-Efé, aonde ele nasceu. Fica mais ou menos uns 5 quilômetros de Nazaré. Então, Jonas nasceu ali na proximidade de Nazaré e Jonas tinha uma missão de Deus, de pregar numa cidade de inimigos, levar uma mensagem ali para uma cidade que era inimiga de Israel. E Jonas recebeu de Deus uma missão de pregar arrependimento na Síria. E era uma nação, irmãos, essa nação era uma nação inimiga de Israel. Era uma nação que era inimiga de Israel. Estava em guerra com Israel e Jonas recebeu uma missão de Deus para levar uma mensagem a uma cidade chamada Nínive. Essa tarefa, irmãos, era estritamente difícil para Jonas, já que os assírios tinham reputação de seres brutos e opressores. Então, além dele levar uma mensagem ali num lugar que já estava ali decretado que era inimigo de Israel, o povo era um povo bruto, era um povo ignorante, era um povo difícil de lidar. Então, Jonas, humanamente, ele não queria ir para a cidade de Nínive. Humanamente, ele achou que ali tinha algo errado de Deus em cima daquela missão. Porque além de seres inimigos de Israel, e naquele tempo, o rei Jeroboão II reinava em Israel. Então era uma guerra travada, era uma guerra traçada ali entre duas cidades. E Jonas tinha que ir nessa cidade, que era a cidade de Nínive, e pregar para aquele povo arrependimento. Aonde esse livro foi escrito, irmãos? Perto de Jerusalém. O livro de Jonas foi escrito perto de Jerusalém, e ele foi escrito principalmente para Israel. O livro foi escrito para o povo de Israel. Mas o temor e o orgulho de Jonas fizeram com que ele fugisse de Deus. Ele não queria ir a Nínive pregar arrependimento para aquele povo. O coração dele endureceu. O coração dele endureceu para não ir a Nínive pregar o arrependimento para aquele povo. E Deus, com isso tudo, Deus ordenou que Jonas isse, mas o coração de Jonas pediu para que ele não fosse. Aí Jonas, fugindo de Deus, ele comprou uma passagem para Tarsis, para a cidade de Tarsis. Embarcou num navio, numa embarcação e fugiu para a cidade de Tarsis. Por isso, pegou a direção oposta daquilo que Deus havia ordenado para ele. Jonas pegou uma direção oposta
da cidade de Nínive e fugiu para a cidade de Tarsis, que estava na direção oposta. E logo, irmãos, uma violenta tempestade fez com que a tripulação lançasse sorte e decidisse ali que o problema era Jonas. Então eles estavam perdendo a embarcação, estavam jogando ali os produtos da embarcação sobre o mar, para que o navio não despedaçasse, para que o navio não tombasse. Aí resolveram eles ali lançar sorte. E, infelizmente, ou felizmente, a sorte caiu no Jonas. Eles viram que Jonas estava trazendo problema para eles. Estava querendo destruir a embarcação. Estava querendo acabar com a vida deles ali. No qual o Jonas foi lançado no mar e tragado no ventre de um grande peixe por 3 dias e por 3 noites, que está lá em Jonas 1,17. Então aprendemos aí que Jonas fugiu de Deus e Deus mandou que uma tempestade atingisse aquele navio, aquele mar, e o povo daquele navio lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Para eles resolver os problemas deles, lançaram Jonas ao mar, e Jonas foi engolido por um grande peixe, que está lá em Jonas 1,17. Arrependeu Jonas arrependeu do seu pecado diante de Deus. E o que aconteceu? O peixe vomitou, irmãos, em terra seca. Jonas então fez a viagem de 800 quilômetros para Nínive e levou à cidade um grande avivamento, que está lá no capítulo 3 de Jonas. Mas em vez daquele povo ficar agradecido quando Nínive se arrependeu, em vez de Jonas, ficar arrependido quando aquele povo arrependeu, o profeta ficou insatisfeito, porque ele achou, por causa da dureza do coração daquele povo, pela ignorância daquele povo, que Deus certamente iria destruir aquela cidade. Jonas, infelizmente, aprendeu a lição quando Deus usou uma planta, um bicho e um vento para ensinar que Deus é misericordioso. Então Deus falou com Jonas através de uma planta, mostrando para Jonas que ele era dono de tudo e dono de todos, inclusive dono também daquele povo de Nínive. Deus queria um arrependimento daquele povo, mas o coração de Jonas estava duro diante daquele povo. Mesmo Jonas cumprindo a missão de Deus, mesmo Jonas falando de Deus, Jonas achou que aquele povo não iria mudar, que não haveria mudança naquele povo. Mas quando nós lemos o livro de Jonas, nós vamos ver que o povo se arrependeu. O povo arrependeu e o povo ali se humilhou diante de Deus. Tanto o governador, o rei, tanto o povo, até os animais foram colocados pano de saco nos animais, no povo e até no rei, como forma de arrependimento, trazendo ali o perdão de Deus diante daquele povo que era a cidade de Nínive, irmãos. Então a palavra-chave desse livro é peixe, o grande peixe, que engoliu Jonas e vomitou ele em terra seca. A palavra-chave desse livro de Jonas também é avivamento. Avivamento. Deus está sempre querendo nos despertar para um avivamento, irmãos. Muitas das vezes, mesmo igrejados, nós estamos mortos espiritualmente. Às vezes esquecemos de sermos cristãos e somos muito mais religiosos. E muitas das vezes precisamos de um avivamento de Deus, para Deus nos despertar, para Deus nos ensinar algo, irmãos. Então, avivamento é o que nós precisamos todos os dias. Porque Jonas, ele não foi simplesmente tragado por um grande peixe. Esse evento apresentou Deus, mostrando para Jonas, instruindo Jonas e mudando ali o conceito de Jonas. Ele fugindo de Deus, ele correndo de Deus, ele pegando o sentido contrário de Deus. Deus estava ensinando tanto para Jonas e tanto para aquele povo da cidade chamada Nínive, que eles precisavam de um avivamento e de um grande arrependimento.
Aí Jonas entendeu a sua missão como profeta, irmãos. E esse acontecimento ofereceu a Jonas uma oportunidade única de buscar uma libertação única. E ele arrependeu durante esse tempo único de retiro. Então houve um arrependimento também de Jonas. O arrependimento que Jonas produziu em Nínive é um dos maiores avivamentos evangélicos de todos os tempos. Então ele mudou o contexto de uma cidade inteira. Jonas mudou o pensamento de uma cidade inteira, trazendo ali algo de Deus, um avivamento de Deus para aquela cidade. Talvez não é isso que nós estamos precisando. Às vezes estamos fracos na fé, estamos doentes na fé, somos muito mais religiosos do que cristãos. E muitas das vezes precisamos nós, eu e você, de um despertar de Deus. Então que essa mensagem possa vir a falar conosco, que ela venha trazer algo diferente para nós. Nós temos que deixarmos, às vezes, de sermos menos religiosos e sermos mais cristãos. E buscarmos o avivamento de Deus dentro de nós. E o tema desse livro, o que nós podemos trazer desse livro para nós, irmãos? Nunca podemos esconder de Deus. Você e eu jamais podemos esconder de Deus, irmãos. Porque Ele vê cada movimento que fazemos. Deus vê tudo. Deus está presente em tudo. Então não conseguiremos e não devemos escondermos de Deus. Deus muitas das vezes faz grandes obras através de pessoas mais inesperadas. Deus às vezes usa pessoas que nós não acreditamos, às vezes que nossos olhos físicos não dá crédito, e Deus usa essas pessoas para trazer avivamento para nós. O que podemos considerar, irmãos, impossível, Deus pode considerar como uma grande oportunidade para que Ele venha nos dar ali um entendimento e um avivamento. Isso que nós podemos trazer desse texto para nós. Isso que nós podemos sugar desse texto para nós. Independentemente do nosso patriotismo, nunca devemos colocar o nosso país antes de Deus. Nunca coloque a sua cidade, o seu patriotismo, as suas escolhas antes de Deus. Deus tem que estar acima de todas as escolhas, porque Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama independente da nossa reputação. Deus escolhe e Deus usa quem Ele quiser. Deus salva quem Ele quiser. Deus muda quem Ele quiser. Deus transforma quem Ele quiser. É por isso que Deus dá esse tempo de arrependimento, irmãos. É por isso que Deus dá esse tempo de arrependimento. Porque Ele nos ama. Independente da nossa raça, independente aí da nossa colocação social, Deus nos ama. Às vezes uma cidade pode estar contaminada em pecados. Às vezes uma cidade espiritualmente, olhando pelos olhos de Deus, está contaminada, está ali a ponto de ser destruída por Deus. Mas se Deus tem um projeto, se Deus tem uma alma viva ali para libertar, para Ele salvar, Ele manda que uma voz, um profeta, vai ali e pega arrependimento. E se aquela alma, aquele povo, aquela cidade se arrepender, Deus volta atrás. Porque Deus, irmãos, Ele nos ama e Ele sempre quer o melhor para nós. Nós não sabemos, mas Deus, Ele tem os escolhidos dEle. Deus, Ele tem os seus escolhidos. Nós não sabemos quais são os escolhidos de Deus, mas a cada tempo, a cada geração, Deus tem os seus escolhidos, irmãos. Deus, Ele quer que nós compartilhemos com Ele. E às vezes Deus pode usar a natureza, animais, o clima ou qualquer outro aspecto da criação para nos levar para uma união mais íntima com Ele. Então existem várias formas de Deus falar conosco. Existem várias formas de Deus comunicar conosco. E Deus pode comunicar conosco através do clima, da natureza, dos animais, como aí nós aprendemos agora
sobre esse resumo do livro de Jonas, irmãos. O embolso desse livro, irmãos: Deus foge do Senhor. Está lá em Jonas 1, do 1 ao 17. Jonas é livrado do peixe, que está lá em Jonas 2, do 1 ao 10. Jonas obedece a Deus e vai para Nínive. Está lá em Jonas 3, 1 até o 10. Jonas fica zangado com a misericórdia de Deus. Jonas fica zangado com a misericórdia de Deus. Está lá em Jonas 4, 1 ao 11. É o embolso e o resumo desse livro para nós. Que esse livro possa trazer para nós sabedoria, conhecimento e fortalecimento. Que podemos tirar o melhor desse livro para nós. Não é porque nós somos cristãos e às vezes cristão convertido que nós somos dono do pensamento de Deus. Nós jamais podemos julgar, porque o julgamento pertence a Deus. A condenação, o julgamento pertence a Deus. Seja ela de uma pessoa, seja ela de uma cidade, seja ela de um povo, o julgamento sempre pertence a Deus. E que possamos aprender aqui que Deus tem sempre os escolhidos em cada tempo. Em cada geração, Deus tem os salvos. Nós não sabemos, religiosamente não sabemos, porque muitas das vezes aquele que está dentro da igreja, assentado ali em comunhão com os irmãos, pode lá no final perder a salvação por um vacilo ou por algo que ele vier a tomar. E aquele que está perdido, que nós com os olhos físicos julgamos e o condenamos, no final do tempo ele pode haver um arrependimento e pode ser salvo por Deus, porque Deus já tem os seus escolhidos. Então, que nós possamos trazer para nós que nós devemos deixar de ser menos religiosos e sermos mais cristãos diante do Senhor. Vamos orar para que esse resumo não fique grande. E se você gostou desse resumo, comente aí em nome de Jesus. Comente e manda aí para os seus contatos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um resumo bíblico e hoje nós falamos sobre o livro de Jonas. Quero colocar essa vida, essa pessoa que está ouvindo sobre as tuas mãos, para que seja abençoada e tocada no nome de Jesus. Sou eu, pastor Leandro Viana, deixando mais um resumo do livro de Jonas para a tua vida no dia de hoje. Jesus abençoe a sua vida e até o próximo resumo, se assim o Senhor nos permitir.